Olá, turma, oitavo ano F. E aí, tudo bem com vocês? Então, vem, ó, veja o seguinte. Continuando com o nosso estudo, que você sabe, né? Nós não podemos brincar, o tempo é curto, né, gente? E vocês, e tem muitos alunos aí que não estão acessando a plataforma, hein? Eu estou preocupado com isso. Aí, quem tiver acesso, conhecer os colegas aí, fala aí, passa um recadinho aí para os amigos aí, para eles entrarem na plataforma e fazer as atividades. Veja bem o que acontece. Nós estamos trabalhando agora com áreas das figuras planas, certo? Nós calculamos lá a área do trapézio, né? A área do retângulo, a área do quadrado. Agora eu queria que vocês dessem uma atençãozinha aqui na área do círculo. Então, vamos pegar assim, vamos pegar uma ideia aí, uma moeda. Qual é a região daquela moeda todinha? Eu não estou querendo medir só a beirada, não. Estou querendo medir o corpo dela todinha, assim, a área toda. O que é o espaço que ela ocupa. Tá certo? Então, veja bem. Eu tenho o círculo. Você fala, o círculo, quando você fala em círculo, você está falando na área toda. Quando você fala em circunferência, você está falando só na borda. Aqui no caso aqui, ó, eu estou falando isso aqui tudo, ó. Tudo isso. Estou medindo essa área limitada por essa circunferência. Tudo bem? Então veja bem, para mim calcular, eu pus aqui AC, a área do círculo, é essa forma, ó, πr elevado a 2. Ah, professor, o que é isso? πr elevado a 2. O π, eu não quero entrar no mérito com vocês, não. O π vocês vão colocar como consagrado, o π, ele é um número irracional. Ele é a divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro. Se você dividir em qualquer circunferência, qualquer tampa de um balde, ou tampa de um tambor, ou qualquer coisa redonda, você medir o comprimento da circunferência todinha e depois dividir pelo diâmetro, vai dar o número π. Tá certo? Então é usado por causa disso. Não vou entrar no detalhe aqui agora para vocês não entenderem. Só que o π, ele é um número, ele tem mais de 1000 casas decimais. Então a gente pega as primeiras, que é 3,14. Esse é o número do π que nós vamos usar quando estiver tratando de corpos redondos. No caso aqui agora a circunferência, o círculo. Tudo bem? Então agora tem os elementos que eu preciso que vocês entendam. Eu tenho o diâmetro. O que é o diâmetro, professor? O diâmetro é a distância dessa extremidade até essa extremidade, passando pelo centro. Então, quer dizer, a distância nas bordas, das bordas, passando pelo centro. Tudo bem isso aí? Então, veja bem. Então, o que é o diâmetro? É tudo. E o raio é a metade do diâmetro. É a distância do centro até a borda. Então, na realidade, quando eu tenho na realidade que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Então, se eu tenho aqui, se o raio for 10, qual é o diâmetro? 20. Se o raio for 20, qual é o diâmetro? 40. É o dobro. Certo? O diâmetro. Agora vamos fazer o contrário. Se o diâmetro é 20, qual é o raio? 10, é a metade. Então, eu queria que vocês entendessem. Diâmetro é tudo e o raio é só a metade. Certo? Mas eu falo que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o diâmetro é o raio dividido por 2. Não, o raio é o diâmetro dividido por 2. E isso tem que ficar bem entendido. Tá certo? Então, vamos lá aqui. Vamos supor que aqui o diâmetro aqui, o raio seja 15. Qual vai ser o diâmetro? 2 vezes 15. Então, o diâmetro vai dar 30, que é o dobro. Tudo bem? Então, se você tem aqui, vamos lá, o raio é 20. Qual é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. Se o raio é 20, então o diâmetro vai ser 2 vezes 20. Então, o diâmetro vai dar 40. Não esqueça, o que é o diâmetro? É 2 vezes o raio, só que passando pelo centro. Então, aqui é o diâmetro? Sim, é o diâmetro.
Isso aqui é o diâmetro? Sim, é o diâmetro. Isso aqui é o diâmetro? Sim, é o diâmetro. E o raio é a metade do diâmetro. Ficou claro isso? Então, beleza. Então, vamos agora usar a fórmula para a gente calcular. Estou pegando aqui. Eu quero saber a área do círculo. Vocês viram aqui, que é πr elevado a 2. Qual é a área de um círculo cujo diâmetro vale 10? Então, a área do círculo é π vezes r elevado a 2. A área do círculo é π, que é 3,14, vezes o raio. O raio é quanto? Aqui eu tenho o valor do diâmetro. Se o diâmetro é 10, quanto que é o raio? 5, é a metade. Você tem que ficar atento para isso, tá? Então aqui vai ficar 5 elevado a 2. Então a área do círculo é 3,14. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. E dá 25. Então a área do círculo é 25 vezes 3,14. Fazendo essa continha aqui, eu não vou usar calculador para vocês, que é 3,14 vezes 25. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 4 vai dar 8. 2 vezes 1 vai dar 2. E 2 vezes 3 vai dar 6. 0, 15, 8, 7, 15, vai 1. 6 e 2, 8. 7. Duas casas depois da vírgula. Duas casas depois da vírgula. Então, 78,5. 78,50 é o valor da área dessa circunferência aqui. Desse círculo, aliás, não é circunferência, é círculo. Círculo é só a borda. Tudo bem? Então, não tem segredo. O π você vai usar 3,14 e você vai pegar o valor do raio. Ficando atento se é diâmetro ou se é raio. Se é diâmetro, 2 vezes o raio. Certo? Se te der o diâmetro, você vai pegar a metade. Que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o raio o diâmetro o raio é a metade do diâmetro. Não pode fazer essa confusão. Tá certo? Se o diâmetro for 50, o raio é 25. Se o diâmetro for 30, o raio é 15. É a metade. Esclarecido? E usando sempre essa formulazinha. πr elevado a 2. Beleza? Vou deixar 3 exercícios para vocês lá na plataforma, para vocês tentarem fazer, tá bom? Tentarem não, fazer mesmo. E não é só para marcar a resposta certa lá, marcar a resposta não. Eu quero que você faça e marque a resposta que seja correta mesmo, tá bom? Até a próxima aula aí. Fique com Deus, tá bom?